Fala, colega! Como é que você tá? Recentemente, a gente lançou um vídeo aqui nesse canal falando sobre o terceiro período da história da arquitetura. Período esse que ficou conhecido como Idade Média, que ficou extremamente marcado pelo uso do simbolismo religioso em suas construções, principalmente em igrejas, mosteiros e catedrais. Porém, apesar desse período nos proporcionar construções incríveis e únicas em detalhes, como a Catedral de Notre Dame, a Basílica de Santa Sofia e a Catedral de Santiago de Compostela, infelizmente ele ficou conhecido como Idade das Trevas por muitos historiadores. Com isso, o mundo precisava de um novo período da arquitetura para assim poder renascer. Com isso, surgiu a arquitetura renascentista, a cidade de Florença, na Itália. Mas tudo isso você só vai ver depois dessa vinheta. Roda aí. Como já foi mencionado antes da vinheta, a arquitetura renascentista teve como seu berço a cidade de Florença, na Itália, pelas mãos do arquiteto e escultor Filippo Brunelleschi. E basicamente, essa mudança passou a ocorrer no mesmo período do Renascimento no mundo das artes, que apesar de sim ter relação com a arquitetura em alguns pontos como as pinturas nas construções e algumas esculturas, aqui nesse vídeo não iremos adentrar tanto assim nas mudanças voltadas à arte, somente para as que nos interessam quando o assunto é arquitetura. E para começar, precisamos falar da quebra de padrão das construções que reinavam na Europa durante a Idade Média, já que se de um lado você tinha um período teoricamente pouco criativo, mas com certeza muito rígido quando o assunto são as construções, tendo barrado diversas ideias e projetos incríveis de arquitetos daquela época, do outro você tem o Renascimento, dando muito mais liberdade aos artistas e arquitetos desse período. Esses que se inspiraram fortemente na arquitetura clássica, especialmente na arte greco-romana. Mas calma, não é como se as construções desse período fossem um Ctrl-C, Ctrl-V do período clássico. Na verdade, os arquitetos renascentistas enxergavam os elementos das antigas construções sob uma ótica diferente, reinterpretando assim o passado ao invés de replicar ele. Justamente por isso que a arquitetura renascentista é considerada por muitos como uma forma de rompimento da arte arquitetônica em diversos aspectos, principalmente porque a maioria dos arquitetos desse período dedicaram boa parte do seu tempo para outros pontos, como pesquisas, inovações e invenções, e claro, aos aperfeiçoamentos técnicos. Com isso, surgem dois grandes pilares que sustentam a arquitetura renascentista, o classicismo e o humanismo, onde basicamente a ideia do classicismo, como já falamos antes, era reviver o período clássico, trazendo de volta elementos construtivos da época clássica, quando os gregos e posteriormente os romanos ainda dominavam a arte da arquitetura. Já a ideia do humanismo era ir de encontro com a estética estabelecida durante a Idade Média, já que antes você tinha a figura de Deus como sendo a principal, enquanto no Renascimento a ideia era colocar o homem no centro de tudo, se contrapondo assim especialmente com a arquitetura gótica. Com isso, podemos dividir a arquitetura renascentista em três grandes períodos históricos, sendo eles o primeiro entre o século XIV e o início do século XV, onde basicamente nesse primeiro momento a arquitetura pretendia voltar para um lado mais classicista, porém apenas utilizando ele como referencial teórico. Com isso, o estudo do período da Antiguidade Clássica levou os arquitetos desse período a adotar detalhes e diferentes ornamentos do período clássico. Já o segundo período pode ser marcado pelo século XV e o início do século XVI, onde aqui é o que chamamos de Alta Renascença, que em resumo é uma fase ainda de consolidação das artes, representando o auge do renascimento artístico e cultural na Itália. Por conta disso, ele é chamado de Alta Renascença. Mas antes de passarmos para o último período dos três, precisamos citar quem foi talvez o maior artista desse período, que não poderia ser outro a não ser ele, Leonardo da Vinci. Mas ok, agora já podemos seguir para o último período, que se estabeleceu no século XVI, onde as características individuais dos arquitetos começaram a se sobrepor ao estilo clássico, dando assim origem ao maneirismo, com o surgimento inclusive de grandes nomes nessa época, como Giulio Romano, Andrea Palladio e Michelangelo. Mas calma aí, Michelangelo, Leonardo...
Sim, é exatamente isso que você imaginou. Basicamente, os nomes das tartarugas ninjas foram inspirados pelos maiores artistas do período renascentista: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e Rafael Sanzio. Mas, voltando ao assunto da arquitetura, como eu já disse em vídeos passados, não é como se essa mudança ocorresse do dia para a noite. Com isso, podemos dizer que o Renascimento foi um movimento praticamente particular do universo cultural italiano, enquanto, no restante da Europa, o que de fato ainda reinava eram os estilos gótico e tardo-românico. Porém, tudo isso mudou quando a força desse movimento atingiu o seu auge. Com isso, a estética clássica passou a ser cada vez mais difundida para outros países europeus. Porém, como as formas de difusão foram diferentes para cada local e ainda tinha a questão de ser algo mais livre do que o período da Idade Média, podemos notar diferentes modelos de arquitetura renascentista. Em outras palavras, ainda que a produção dessas edificações possam ser consideradas como renascentistas, as suas características acabam se diferenciando umas das outras, como por exemplo a arquitetura portuguesa, onde as formas clássicas se difundiram por um período muito curto de tempo, dando espaço assim, posteriormente, para o uso da arquitetura manuelina, que basicamente era uma releitura dos estilos medievais, que é considerada por muitos estudiosos como a representante do Renascimento português. Porém, mesmo existindo diferentes arquiteturas renascentistas, existem algumas características que se mantiveram mesmo com as diferenças entre elas, como as inspirações clássicas, em especial na questão de não existirem modelos para os tipos de moradias ou casas públicas de banho. Ok, agora que já entendemos os períodos e principalmente quais eram os ideais da arquitetura renascentista, vamos entender como de fato eram suas construções. E para isso eu separei os principais tópicos que se diferenciavam dos estilos anteriores, a começar pelas fachadas, que eram simétricas em torno do seu eixo vertical. E no caso das igrejas, é possível notar um frontão na parte superior e uma organização com pilastras, arcos e entablamentos, além de colunas e janelas, com uma progressão em direção ao centro. E um belo exemplo que podemos utilizar é a fachada do Palazzo Rucellai, que fica em Florença e exibe diversas características da arquitetura renascentista. Outro elemento muito utilizado pelos arquitetos renascentistas é a questão das cúpulas, onde eram frequentemente adornadas com pinturas de artistas famosos desse período. E basicamente o primeiro a lançar esse elemento decorativo foi o mesmo arquiteto e escultor que deu início ao movimento renascentista, Filippo Brunelleschi. Seguindo para as paredes das edificações renascentistas, basicamente elas eram construídas em tijolos, mas eram torneadas ou revestidas com pedra em alvenaria, dispostas em trechos retos, enquanto os cantos eram enfatizados por cunhais rústicos e as paredes internas eram rebocadas suavemente e revestidas com lavagem de cal. Para o próximo elemento, temos novamente mais uma inovação, ou no caso, uma reintegração desse elemento por parte de Brunelleschi, que no seu projeto da velha sacristia trouxe de volta o uso de colunas e pilastras, utilizando um sistema integrado na arquitetura renascentista. Com isso, todas as ordens da arquitetura grega foram utilizadas em projetos renascentistas. Inclusive, eu recomendo você a ver o vídeo onde falamos sobre essas três ordens. E ainda de quebra, falamos sobre as duas ordens romanas, que acabaram não sendo utilizadas nesse período, mas que é sempre bom você entender um pouquinho mais sobre como elas funcionavam. Seguindo, temos o uso de arcos e abóbadas, onde os arcos aparecem em formas semicirculares ou segmentares, frequentemente dispostos em arcadas e suportados em pilares ou colunas com capitéis. Enquanto as abóboras renascentistas não têm friso nem vigas, elas são semicirculares ou segmentares e em planta quadrada. Bem diferente, por exemplo, da abóbada gótica, que era frequentemente retangular. E, para finalizar os elementos dessa fase da arquitetura, temos as portas e as janelas, onde geralmente as portas contavam com lintéis quadrados e podiam estar inseridas em um arco ou encimadas por um frontão triangular ou segmentado. Já as aberturas que não tinham portas, geralmente eram arqueadas e contavam com uma grande pedra angular decorativa. No entanto, as janelas, por sua vez, costumavam ser emparelhadas e definidas dentro de um arco semicircular, e também podiam contar com lintéis quadrados e frontões triangulares ou segmentados, usados alternadamente.
Agora que já conseguimos entender as principais características desse período e entender um pouco mais sobre a ideia e a história dele, eu acho válido a gente ressaltar os principais arquitetos desse período, além de destacar pelo menos um dos seus principais projetos. A começar pelo que mais falamos desse vídeo, Filippo Brunelleschi, que além de ser considerado o pai da arquitetura renascentista, podemos destacar duas igrejas que carregam muito do seu estilo, sendo elas a igreja de San Lorenzo e a de Santo Espírito, ambas construídas em Florença, utilizando a forma de cruz latina. Para o próximo temos Leon Battista Alberti, que tem como os principais trabalhos da sua vida o Palazzo Rucellai e a Santa Maria Novella, ambos também construídos em Florença. Mas para não ficar só em Florença, vamos agora para Milão, para conhecer o trabalho de Donato Bramante, um dos nomes mais importantes da Alta Renascença, que tem como um dos seus principais trabalhos a adição da travessia à igreja da Abadia da Santa Maria delle Grazie. E por fim, para finalizar, não poderia ser outro a não ser o tão famoso Michelangelo, que apesar de ter diversos trabalhos incríveis, podemos dar destaque aqui ao projeto dele para a Piazza del Campidoglio, que fica lá em Roma. Com isso, chegamos ao final de mais um período da arquitetura, sendo esse o vídeo de número 4 de um total de 9. Sim, já chegamos praticamente na metade das fases da arquitetura. E nesse caso, talvez você possa voltar para outros períodos da história da arquitetura para entender melhor o desenrolar dessa história. Ou talvez você pode continuar na Itália mesmo e aprender um pouco mais sobre a Torre de Pisa. Mas, seja lá qual for a sua escolha, que cada projeto seu seja uma obra-prima. Tchau!